Saudações a todos. Nessa apresentação, nós vamos ver qual é a importância da água para a vida. Os organismos são constituídos de células, sendo a célula a unidade fundamental dos seres vivos. Tanto os organismos quanto as células são constituídos de matéria, sendo que os átomos são a unidade fundamental da matéria. Os átomos podem se unir para formar moléculas. Na figura nós vemos dois átomos de hidrogênio compartilhando seus elétrons para formar uma molécula de hidrogênio, H2. Nesta apresentação, veremos quais são as principais moléculas e classes de moléculas requeridas para que haja vida. Nessa parte 1, veremos apenas a água e a importância da água para a vida. A água é uma substância de fórmula molecular H2O e é essencial para a vida. Ela constitui de 70% a 85% da massa de um organismo, ou seja, a maior parte da sua massa, por exemplo, é constituída de água. E além disso, as reações biológicas ocorrem em meio aquoso, por isso ela é tão importante. Vejamos agora a estrutura da molécula de água em maiores detalhes. A molécula de água consiste de um átomo de oxigênio ligado covalentemente a dois átomos de hidrogênio. O oxigênio é muito mais eletronegativo que o hidrogênio, ou seja, atrai os elétrons compartilhados para si de forma muito mais intensa. Como os elétrons têm carga negativa e o oxigênio os atrai, o oxigênio passa a ter carga parcial negativa na molécula de água, e ao passo que os hidrogênios terão, então, carga parcial positiva. Se tem um polo negativo e um polo positivo, a água é então uma molécula polar. Graças à estrutura da molécula de água, ela pode formar ligações de hidrogênio, ou entre si, que torna a água coesa, ou entre moléculas de água e outras substâncias. A ligação de hidrogênio é uma interação na qual um átomo eletronegativo atrai para si um hidrogênio com carga parcial positiva de uma molécula vizinha, que, repetindo, pode ser ou outra molécula de água ou uma substância distinta. Graças às ligações de hidrogênio, as moléculas de água tendem a se manter unidas e apresentarem tensão superficial na superfície em contato com o ar. Por isso, alguns insetos conseguem andar na superfície da água sem afundar, porque tem peso pequeno e a água se mantém coesa. Devido às suas propriedades físico-químicas, a água pode atuar como um solvente. O solvente é uma substância que atua separando agregados ou cristais de outras substâncias. Na figura vejamos um exemplo. O que está acontecendo na figura é que um cristal de sal de cozinha, o NaCl, está sendo dissolvido em água. O NaCl é uma substância inorgânica e está constituída de íons, o íon sódio, que é positivo, e o íon cloreto, que é negativo. Nós acabamos de ver que a água é uma molécula polar, ou seja, tem um polo positivo e um negativo. Sendo assim, o oxigênio da água, que tem carga parcial negativa, vai interagir com os íons de sódio e acabar retirando eles do cristal. E ao contrário, os átomos de hidrogênio, com carga parcial positiva, vão interagir com os íons de cloro e vão retirá-los do cristal. Sendo assim, é por isso que o cristal de sal se dissolve na água. As substâncias podem ser classificadas em dois tipos, de acordo com sua afinidade pela molécula de água. Hidrofílicas são moléculas polares, que, portanto, podem ser dissolvidas na água. Por exemplo, os glicídios e também o próprio cristal de sal de cozinha que nós acabamos de ver, o NaCl. Hidrofóbicas são o contrário, são moléculas apolares, que, portanto, não se dissolvem na água. O exemplo mais típico para nós são as gorduras. A água também está envolvida em diversas reações químicas que ocorrem dentro das células, sendo basicamente dois tipos, desidratação e hidrólise. Na desidratação, a água atua como produto da reação. Por exemplo, uma substância A mais uma substância B podem se unir para formar uma C e há a produção de água também. Na hidrólise, a água atua como reagente da reação. Então, por exemplo, uma substância B na presença de água pode ser quebrada em duas outras, E e F. Vejamos na figura os exemplos. No lado esquerdo,
Temos a síntese por desidratação, em que dois aminoácidos são unidos para formar um dipeptídeo. Na parte da direita, nós vemos uma molécula de sacarose sofrendo hidrólise, sendo quebrada, em duas moléculas, uma de glicose e uma de frutose. Outra função importante da água, que também se deve às suas propriedades físico-químicas, é a de moderadora da temperatura do organismo, ou seja, ela previne variações bruscas de temperatura. Não permite nem que o organismo esquente rápido demais e nem que esfrie rápido demais. Os motivos pelos quais ela é capaz de atuar dessa forma são os seguintes. Ela tem calor específico elevado, ou seja, é difícil esquentar ou esfriar a água. Ela também possui calor latente de vaporização elevado. Ela rouba bastante calor quando evapora, pois para isso é preciso romper as ligações de hidrogênio. Graças a isso, pode resfriar o organismo e evitar o superaquecimento, por exemplo, quando nós suamos. Também possui calor latente de fusão elevado. A água tende a liberar muito calor para congelar, ou seja, ela não congela facilmente. Se você precisar reler as definições, pause o vídeo agora e veja que estão ali todas escritas no lado direito da tela. Até a próxima!